A seguir, esporte. Salve, salve, minha gente amiga, estamos de volta, o assunto é esporte e é a TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, pelo aplicativo do seu celular. tvpassofundo.com.br e estamos conversados. Estamos abrindo mais uma página de esportes na TV Passo Fundo. Hoje, com convidados especiais, com a participação dos analistas, do pessoal que vive o momento do futebol, especialmente o momento futebol de Passo Fundo, da região do Planalto, e do Rio Grande do Sul com os nossos representantes no Campeonato Brasileiro. Estão conosco o narrador esportivo Luiz Carlos Carvalho, dividindo a bancada, narrador esportivo e titular de esportes da Rádio Planalto de Passo Fundo. Conosco também outro narrador esportivo do estado do Rio Grande do Sul, consagrado Paulo Roberto Mafessoni, online. Tudo bem, Paulinho? Um abraço. E um repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Saudação, meu caro Carlos Dantas. Eu começo com você a mensagem de otimismo na abertura do programa de hoje. A mensagem de otimismo, antes de mais nada, uma boa tarde a todos. A mensagem de otimismo é que as manhãs de setembro voltaram. Espero que não venha com muita chuvarada, mas espero mais ainda pelas flores que começam a desabrochar nos seus ambientes. Eu tenho uma planta aqui que se chama véu de noiva e está começando a desabrochar. É uma das plantas mais lindas que eu conheço e perfumada. Com essa mensagem primaveril, nós vamos discutir o crescimento do Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro e a decadência do Internacional se não beijar a tabela na segunda divisão. Tudo isso e muito mais daqui um pouquinho. Muito bem, um abraço. Rodada final do Brasileirão que para agora com a data FIFA. Mantém as equipes do Rio Grande do Sul, dupla Grenal e Juventude invictas no final de semana. Que maravilha, hein? Quem diria? Pessoal aí já dando o jogo como jogado, eu criticando, tentando fazer a defesa, tentando argumentar, juntamente com os nossos queridos colegas. Jogo é jogo, não adianta. Internacional se viu aos prantos aí para fazer 2-1 em cima do Fortaleza, que é um dos lanternas da competição. O Juventude faturou o Ceará jogando fora de casa. E o Grêmio foi ao Maracanã com mais de 70 mil pessoas e calou a boca de todo mundo. Mano Menezes armou uma estratégia, o Felipe ficou sem saber o que fazer e o resultado final foi 1-1. Ah, mas o Grêmio chutou uma bola só no gol do adversário. Chutou uma bola e gol. Foi o gol? Aconteceu. Então, Luiz Carlos Carvalho, o que você acha de tudo isso? Sobre a dupla Grenal, saudação a todos, pois o Grêmio ontem esteve muito bem armado defensivamente e levaria em algum momento sufoco do Flamengo. E quando começou a se soltar, especialmente no segundo tempo, olha, comecei a analisar, pode surgir uma chance do Grêmio. Na primeira, o Pavão bate muito mal na bola. E na segunda, uma finalização vai no braço do zagueiro, pênalti claro. E uma cobrança perfeita, uma cobrança exemplar do goleiro Volpi, que foi o grande nome da partida. Muito bem. Nós vamos destacar todos esses assuntos e mais outros no decorrer do programa de hoje. Depois do intervalo comercial, um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Conosco, Luiz Carlos Carvalho dividindo a bancada, narrador esportivo, titular da equipe de futebol e esportes em geral da Rádio Planalto, e o narrador esportivo Paulo Roberto Mafessoni, juntamente com o Carlos Dantas, online. Luiz Carlos Carvalho, você mencionou aí que o Grêmio teve apenas uma ou duas oportunidades, não é? E acabou, na estratégia do Mano Menezes, acontecendo o resultado a favor do Grêmio, porque o 1-1 no Maracanã é um resultado altamente positivo. Sem dúvida, o Mano já é acostumado a enfrentar o Flamengo lá no Maracanã. Eu lembro que ele comandava o Fluminense, ano passado ele ganhou do Flamengo 1-0 e começou uma recuperação para manter a equipe na Série A. Sabe muito bem que contra o Flamengo, erro zero não existe, mas tem que ser com menos erros possível. E o Grêmio, dentro das suas possibilidades, fez um bom jogo. Se preparou para defender, se partisse para cima, acabaria levando gol. Um excelente resultado. Agora a expectativa é que o time consiga crescer a partir desse resultado tão importante lá no Maracanã. Você sempre salienta o Fluminense, né? Tem que lembrar o Fluminense. Foi treinado pelo Mano Menezes, tal. Hoje ele está sendo treinado pelo Renato Portaluppi. Como é que foi o seu Fluminense nesse fim de semana, meu caro Luiz Carlos Carvalho? É um jogo fraco tecnicamente diante do Santos, 0-0. Nem o time merecia vencer. Na semana passada perdeu por 1-0 para o Bahia. E o Bahia foi eficiente. O Bahia teve uma bola chutada a gol e essa bola acabou entrando. E no mais, o Fluminense teve mais posse de bola, mas posse de bola não é resultado, tem que colocar na rede. Muito bem, Luiz Carlos Carvalho. Nós estamos apenas ilustrando aí para conhecimento dos nossos telespectadores, porque o assunto e o objetivo principal hoje é uma análise pormenorizada da campanha de Gaúcho e Passo Fundo na Série A2. Por isso eu chamo o narrador Paulo Roberto Mafessoni. Sua opinião? Olá, Jorge. Prazer enorme estar mais uma vez participando desse programa. Um abraço ao Dantas, ao Luiz Carlos Carvalho e, prazerosamente, um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham através da TV Passo Fundo. Olha, meus amigos, estava prestando atenção nas colocações feitas aí pelo Dantas e pelo nosso amigo Carvalho a respeito da dupla Grenal. Mas o tema agora proposto é exatamente falarmos sobre a dupla Gaúcho e Passo Fundo. E com referência a isso, a gente sabe de que faltou, né, aquele detalhe a mais, vem se repetindo ao longo dos anos, essa falta de chegada. Agora o Gaúcho hoje,
anuncia a chegada do seu novo plantel para a disputa da Copinha. Alguns dizem, está certo, outros dizem, está errado, fez bem o Passo Fundo em não participar. Mas um clube de futebol vive de futebol. A oportunidade que se tem agora é, quem sabe, neste segundo semestre, o gaúcho, sobretudo, que é o que vai disputar a competição, recuperar a sua imagem, porque fez uma péssima campanha neste primeiro semestre que surpreendeu negativamente a todos. Dantas. Olha, até pouco tempo eu achava que o Passo Fundo estava errado em não participar da Copinha. Claro que um clube vive de futebol, deve manter o futebol. Eu acho que nessa situação o gaúcho estava na obrigação de participar e vai participar da Copinha e fazer uma boa campanha e, se Deus quiser, tentar classificar, arrumar uma vaga para a Série D. Por que o São José desistiu de última hora da Copinha, né, da Copa Rui Carlos Osso? Por quê? Justamente foi o que o Passo Fundo pensou, porque eles ficaram sabendo que a fórmula do Série D para o ano que vem vai absorver, que nem a Copa do Brasil, em torno de 90 clubes. Então a dificuldade para subir para a Série C vai ser muito grande e muito gasto. Se o Passo Fundo está focado em voltar para a Série A do Gauchão, eu acho que acaba de ter razão. Economiza 300, 400 mil, porque já é agosto, setembro, outubro, novembro já está acabando, né? Se foi o ano. E mantém com todo vapor esse dinheiro as categorias de base, porque no Sub-17, daqui um pouco surge um guri aí que pode formar plantel, e até mesmo o peneirão que o Passo Fundo vai fazer na região para o ano que vem, e consegue, se Deus quiser, montar uma grande equipe. Mesmo o Inter de Santa Maria, que planejou, tudo bem, classificou, mas não conseguiu ser campeão da Série A2. Acabou dando, não o Novo Hamburgo, e sim Rogério Zimmermann, para mim, é um dos melhores treinadores do interior do estado, junto com o Fabiano Dykes. Muito bem. Luiz Carlos Carvalho, o que faltou no teu modo de entender foram detalhes para a chegada do Passo Fundo para decidir quem subiria para a especial? Jorge, Mafessoni, Dantas, o Passo Fundo fez uma grande campanha. O Passo Fundo teve apenas 2 derrotas na competição. O plantel, a direção foi acrescentando jogadores. Foi um jogo em que as coisas não deram certo, aquele jogo lá de Veranópolis. E um erro da arbitragem, na minha opinião, um pênalti que não aconteceu para o Veranópolis. Aqui o Passo Fundo fez um bom jogo, especialmente no primeiro tempo. Era um jogo difícil. Foi para os pênaltis. No pênalti tudo pode acontecer. Uma cobrança que a bola acabou não entrando. Mas o Passo Fundo fez um bom trabalho. Não tem uma fórmula para subir. Veja o Novo Hamburgo, que estreou no campeonato ganhando o Gaúcho por 1-0 aqui em Passo Fundo. Depois teve vários tropeços, até que arrancou e conseguiu uma 4ª colocação. Levou o jogo para casa, avançou e acabou subindo, sendo campeão. Então não tem uma fórmula, pode ser o primeiro colocado, como foi o Aimoré, na fase decisiva. É aquele jogo. Por isso eu considero, inclusive, que essa fórmula tem que ser repensada do campeonato. Todo um trabalho de uma comunidade em um jogo só ser colocado por água abaixo. Por que não? A minha ideia. Classificam esses 8 times, faz 2 quadrangulares, como a Série C do Campeonato Brasileiro. 2 quadrangulares, ida e volta, e o campeão de cada quadrangular sobe. Seria mais justo. Que tal, Perfeito. É uma fórmula que vem sendo implantada na Série C e tem dado resultado. Olha o crime que aconteceu com o Aimoré. Liderou a competição de ponta a ponta na fase classificatória e acabou sendo eliminado num confronto direto, né? Então, não se premia aqueles que fazem uma boa campanha. Ao contrário, o que se for colocado dessa maneira, eu acho que teríamos mais equilíbrio. Olha, a minha opinião é que até poderia ser mantida essa fórmula, mas quem chegasse em primeiro e segundo já passava para outra etapa com 1 ponto de bonificação para cada um. Também é uma forma de incentivar, porque aí compensa os erros de arbitragem que acontece, que é inerente do ser humano, não dá para culpar ninguém. Embora o Passo Fundo, na minha opinião, perdeu para ele mesmo em casa, porque teve chance de matar o jogo em 3 lances na cara do gol, não matou. Faltou o quê? Qualidade, competência na reta final. Mas isso já é passado.
Agora é pensar no futuro, seu Jorge Gerard. As opiniões divergem, logicamente, Luiz Carlos Carvalho. Você falou que o Passo Fundo perdeu apenas 2 partidas na fase classificatória, né? Mas empatou de uma maneira impressionante na competição. Foram vários empates, né? O Passo Fundo só teve derrota para o Novo Hamburgo, que foi campeão, e depois para o Veranópolis, lá no jogo de ida. Então, uma campanha espetacular do Passo Fundo para uma competição difícil como foi esse ano. A gente teve o Gaúcho, que esse ano não conseguiu fazer boas partidas, mas no final até cresceu, nas 2 últimas rodadas cresceu o Gaúcho. E o Gaúcho, apesar de não ter feito uma grande campanha, em nenhum jogo perdeu por mais de 2 gols, a não ser contra o Aimoré. Fez bons enfrentamentos, mas no geral a campanha não foi boa, mas se viu pelo final que poderia ter ido mais longe, poderia ter feito mais no campeonato. A Mas, gente meus espera. amigos, Diga. Jorge, se me permite uma consideração, mas a Série A2 ganhou em importância. É um campeonato que passa a ser prestigiado. E olha, o ano que vem teremos a presença do Brasil de Pelotas e do Pelotas, 2 equipes de muita história e tradição. E esse ano já teve boa participação e um bom reconhecimento e um bom nível de competição, hein? O Dantas fala no Rogério Zimmermann, que é o salvador da pátria e tal, mas eu, na minha opinião, gostei do trabalho do Gabriel Dutra. É um jovem, mas talentoso treinador, sabe esquematizar, soube conduzir o Esporte Clube Passo Fundo de uma maneira até certo ponto aceitável, perdendo apenas 2 jogos, como você salientou, Luiz Carlos Carvalho. Eu gostei do trabalho do Dutra. Bom trabalho, viu? Bom trabalho. O Passo Fundo esse ano tem a lamentar a eliminação, porque teve um bom elenco de jogadores, uma boa comissão técnica, um bom trabalho da direção. É o detalhe do mata-mata. Nem sempre você consegue ser feliz e esse ano não era para o Passo Fundo subir. Pode falar, Dantas. Não, eu destaquei o Rogério Zimmermann porque é o seguinte, ele pegou o Novo Hamburgo em crise. Tinha um sururu interno no vestiário e aí, nesse meio tempo, entra um, entra outro, teve o técnico que ficou só um dia, só um jogo, e aí o Rogério Zimmermann entrou, exigiu mais 2, 3 jogadores e endireitou o time do Novo Hamburgo. Quanto ao treinador do Passo Fundo, agora me foge o nome dele, como é que é o nome dele? Gabriel Dutra. O Gabriel Dutra, para mim, fez um excelente trabalho, um belo trabalho. É uma nova revelação dos clubes dos treinadores de futebol do Rio Grande do Sul, treinadores profissionais. Ele me lembra muito o Beto Campos. Não que queira comparar diretamente, mas indiretamente me lembra. Pela sua personalidade, bota um time jogando para frente, não se encolhe. Agora, se o jogador não faz o gol que está na cara do gol lá dentro do campo, não tem o que fazer. Mas eu acho que fizeram um bom trabalho. Agora tem treinadores iluminados, né? Você veja bem o Carpini, esse que assumiu o Juventude. Ele não teve tempo que nem os outros aí estão tendo, próprio Mano, o próprio Roger. Ele tem 4 partidas, 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Juventude já mudou de patamar. Você pega o Gilmar Dalpozo na Chapecoense. E aí? Então, nós temos que acreditar também no talento dos nossos treinadores, hein? E nem sempre aquele que sobe é só o que tem que ser saudado. Dá um exemplo aqui, o Gelson, um grande trabalho no time do Veranópolis esse ano. O Veranópolis era cotado como um dos times que não faria uma boa campanha. Ele arrumou, fez um grande trabalho por lá. O próprio Aimoré não subiu, mas fez um bom trabalho também. Paulo Henrique Marques, né? Paulo Henrique Marques. Bom trabalho também. E o nosso Ipiranga de Erechim também tá beirando ali a classificação. Como é que está a situação dele até o momento? Porque disputam uma chave especial, não é? É uma divisão especial representando o futebol do interior, a nossa região de modo especial. Acabou ficando em 10º colocado, né? Ele chegou a ocupar a 4ª posição na tabela de classificação, mas aí na fase decisiva acabou perdendo o técnico, né, também, que foi treinar justamente o Guarani lá de Campinas, que acabou se classificando. O Ipiranga ficou em 10º lugar, faltou 3 pontos para a equipe do Ipiranga. Perdeu um jogo em casa que não poderia ter perdido. O Ipiranga acabou vencendo a última partida, né? 1-0. Venceu o Avaí por 1-0. Mas já não valia mais nada, absolutamente mais nada. Mas o detalhe é o seguinte:
valeu porque foi televisionado e, consequentemente, valeu para os cofres do clube. Isso é muito importante. Então, este detalhe, Luiz Carlos Carvalho, nós temos que pensar, porque esse a nível de futuro, estando na televisão, automaticamente o dinheiro está chegando no caixa do clube. Parece a marca, parecem os patrocinadores. Valoriza o trabalho. É uma pena, o Ipiranga teve o jogo para classificar, estava ganhando do time do Ituano lá em Itu, deixou escapar o resultado, mas o Ipiranga está batendo na trave, numa hora acaba chegando, agora a torcida pelo Caxias. Dantas. Eu acho que o fato do Ipiranga só em se manter em nível brasileiro numa competição da Série C, né? Sim. Então já é uma grande coisa, porque não é do dia para a noite que sobe um time no Brasil. Porque os nossos campeonatos, na minha opinião, são os campeonatos mais difíceis do mundo. Por quê? Porque na Espanha tem o Barcelona, tem o não sei quem, mas são 2 ou 3. O país deles são menor que o Rio Grande do Sul. Agora pega um Brasil que entra o Amazonas, o Piauí, o Brasil de Pelotas, o Caxias, Erechim. Nossa, é viagem, é deslocamento. Então fazer futebol, claro que tem o apoio da CBF, mas mesmo assim vocês vejam que não é fácil fazer uma competição dessa. Vamos torcer que se mantenha o Inter de Santa Maria e o Novo Hamburgo na primeira divisão do ano que vem. Eu faço uma pergunta para vocês: quem é que cai primeiro ano que vem, Novo Hamburgo ou o Inter de Santa Maria? Luiz Carlos Carvalho. É uma dúvida. A gente não sabe como é que serão os demais elencos para a competição. Sabes que em Santa Maria, estava acompanhando os colegas, haverá investimentos na própria estrutura do estádio lá do Presidente Vargas. O Novo Hamburgo tem um estádio que também pode ampliar, mas é um bom local. O torcedor compareceu em massa em Santa Maria. Novo Hamburgo também cresceu o público. Há méritos a esses dois que subiram, mas eu acho que é mais difícil você subir do que permanecer. E vocês, o que acharam? Que o ABC, que eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro. Por isso que o futebol é o que é, Mafessoni. Esse é o futebol. Se é no basquete, no vôlei, isso não acontece. Inverteu aí uma Mafessoni as letras e tal, mas tudo bem, não é? É o CSA que... Os dois caíram, né? O CSA e ABC caíram ambos. Sim, né? mas o detalhe que... Mas tudo bem. Olha, eu tenho em mãos aqui Dantas e Mafessoni. Tá sorrindo por quê? Né? Inverteu as coisas, isso é normal. Né? Isso é normal. No improviso a gente faz isso, não adianta. Agenda do Esporte Clube Gaúcho. Já tem em mãos aqui para estreia na Copa Federação Gaúcha de Futebol, do saudoso, em homenagem ao saudoso jornalista, comentarista por excelência, Rui Carlos Ostman, que há pouco nos deixou. O Brasil de Pelotas recebe o Gaúcho no dia 17 do mês que está começando, este nosso setembro. O Gaúcho joga em casa a segunda partida no dia 24 contra o São Gabriel. Está aí na tela, você pode conferir. O terceiro jogo do Gaúcho será fora contra o Aimoré, lá em São Leopoldo. Isso já no dia 1º de outubro. Depois o Gaúcho terá o Internacional em casa. Joga em casa o Gaúcho com o Internacional no dia 8 do 10. Pega o São José e Gaúcho. Eu não sei como é que fica agora essa situação. Esse não vai sair, não. O São José desistiu? Não teremos o São José. Será que outra equipe vai encostar no lugar do São José? É uma pergunta que fica no ar, não é, Luiz? Eu acho que não vai. Vai ficar essa vaga aí. Aberta a vaga. Gaúcho joga com o Pelotas dia 22 de outubro, aqui em Passo Fundo. Depois vai para jogar com o Esportivo em Bento Gonçalves e encerra sua participação nesta fase classificatória, jogando contra o Juventude de Caxias do Sul, aqui em Passo Fundo, na Arena BH. O detalhe é o seguinte:
Será que o Juventude vem com time misto? É uma pergunta que fica aí no ar, mas eu não acredito. O Juventude não vem participar da Copa da Federação Gaúcha de Futebol somente por participar. A tua opinião, Luiz Carlos Carvalho? O Juventude investe forte na base. Teve um tempo que ele decidiu uma taça com o Passo Fundo com essa equipe de aspirantes. Ele investe forte na base. A tendência é aproveitar essa competição para revelar jogadores. Colegas têm opinião formada aí, inclusive vídeos estão sendo publicados relacionados com a alteração de algumas regras no futebol mundial. Será que isso vai acontecer? Eu tenho aí um vídeo e vamos reproduzir rapidamente. Gostaria que vocês comentassem em cima desse vídeo. Aí está sendo projetado para vocês. Você já imaginou o futebol mudando completamente do jeito que a gente conhece? Pois é, a FIFA está ouvindo ideias de algumas lendas do esporte que podem transformar o jogo para sempre. E olha, algumas dessas propostas vão mexer com o seu coração de torcedor. Primeiro, temos Arsène Wenger, o homem que revolucionou o Arsenal, sugerindo o fim do impedimento milimétrico. Nada de anular um gol porque o atacante tem a ponta da chuteira ou o ombro à frente. Segundo ele, só seria impedimento se o corpo inteiro estivesse além da linha da zaga. Mais gols, menos polêmica. Já o ex-árbitro Pierluigi Collina quer mexer nos pênaltis. Para ele, do jeito que é hoje, os goleiros estão em desvantagem. A solução? Pênalti igual na disputa por decisão. Bateu, acabou. Sem rebote. A pressão toda no cobrador. Thierry Henry também entrou no debate. E a ideia dele é polêmica. Árbitros dando entrevistas depois de cada jogo para explicar as decisões tomadas. Imagina o juiz tendo que olhar para a câmera e justificar um pênalti duvidoso ou um gol anulado. Ia dar o que falar. Mas agora segura a mais radical de todas, de Gerard Piqué. Segundo ele, se uma partida terminar em 0-0, ninguém leva ponto. Isso mesmo, só marca ponto quem fizer gol. Adeus retranca, adeus cera, adeus aquele toque-toque sem objetivo. Ia ser ataque o tempo todo. Se essas mudanças saírem do papel, o futebol que a gente conhece nunca mais vai ser o mesmo. A pergunta é, você está pronto para essa nova mudança no futebol? Eles querem mudar a regra do impedimento. A regra do impedimento é evitar detalhes ali mais amiudados. O que você acha, Luiz Carlos Carvalho? Olha, eu sou contra essa ideia do impedimento de ficar o bandeira esperando para levantar seu instrumento lá, a bandeirinha, só quando conclui a jogada. Eu acho que essa poderia mudar no impedimento. E aquela pelo fio de cabelo? Pela unha um pouquinho mais dilatada ali. Pois é. Dando impedimento de tudo que é jeito, né? Estraga a graça do futebol, né? Opiniões aí de vocês dois que estão no outro lado do vídeo. Eu acho que deveria mudar, porque o impedimento, como você falou, fio de cabelo aí, o dedo, a ponta do isso não influencia em nada, vamos combinar? Né? E eu acho que tira o que disse o Carvalho, tira o brilho do futebol. Né? Então, são detalhes irrisórios. Pessoal, fala tantas. Eu sou da opinião que tem que mudar a regra do impedimento no seguinte sentido. Diferença de um corpo, de meio corpo, vamos dizer assim, não é caso de impedimento. Olha o caso do Fluminense fim de semana, jogava contra e fez um gol aos 49, o adversário do Fluminense. Fluminense Santos. O Santos fez 1-0, né? Aos 47, 48. E o atacante entrou, cabeceou com meio corpo na frente. E aí anularam o gol. Eu acho um crime isso. Ou às vezes um gol bonito por causa de um detalhe de uma chuteira de um colega que participou ser anulado o gol, a beleza do gol, a beleza do futebol. E bandeira tem impedimento, tem que dar na hora. Será que vai ser preciso um jogador concluir, se machucar, para depois o bandeira dar o impedimento e nem poder comemorar? Muito bem. Antes de chamarmos os comerciais, uma nota triste para o futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. Morreu o cartunista Luiz Fernando Veríssimo no último final de semana, coloradíssimo como era, criador de diversas charges e um escritor de renome nacional e internacional.
nossos sentimentos à família do Luiz Fernando Veríssimo. Perdemos realmente um excelente comunicador, não, Luiz Carlos Carvalho? Sem dúvida que muito tornava especial a nossa jornada de literatura. Como era bom acompanhar sua presença em Passo Fundo, Luiz Fernando Veríssimo. Depois do intervalo a gente volta. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526. Você nos acompanha pela TV Coprel, em outros 47 municípios e, além disso, pela TV Passo Fundo, tvpassofundo.com.br no seu celular e estamos conversados. Olha, nesse último final de semana, a equipe de karatê oficial da Associação Olímpica representou Passo Fundo e o estado no 3º Campeonato Sul Brasileiro de Karatê Oficial, realizado em Santa Catarina e na nossa vizinha Chapecó. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Karatê e referendado pela Confederação Brasileira de Karatê Oficial, CBK, contou com a participação de 18 equipes dos 3 estados do sul do país. A delegação gaúcha, formada por 34 atletas e 4 treinadores, todos integrantes da Associação Olímpica, ficou com o 4º lugar na classificação geral, com 8 medalhas de ouro, 9 de prata e 10 medalhas de bronze, totalizando 27 medalhas. Próximo desafio agora é o Campeonato Estadual de Karatê Oficial, dia 13, promovido pela Federação de Karatê Oficial, a entidade oficial administrada pelo Karatê do Rio Grande do Sul. Os nossos parabéns, portanto, ao pessoal aí, ao Júnior, ao seu pai e à equipe olímpica, da Academia Olímpica, pelo sucesso e pela representação do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, representando o Rio Grande do Sul no resto da competição. Luiz Carlos Carvalho. Ô, Jorge. Sim. Fala. Desculpa te cortar. Olha o detalhe dessa foto aí do Karatê aí. É uma foto ilustrativa. Antigo e velho Capinguim. Ô, Carvalho, não te deu saudade aí, Carvalho? Há momentos memoráveis. Quantos jogos inesquecíveis no Capinguim. Isso aí é o Capinguim. Não, não vou discordar do amigo, porque essa competição aí foi lá em Chapecó, meu querido.
Tá bom? Mas a foto é o Capingui, só não conhece quem tá não bom. Essa transmitiu lá. foto sim. É uma foto. Eles vieram ali ao Instinto Capingui para fazer a foto. A foto de fundo parece-me ser realmente do Capingui. Você tem toda a razão. Né? Mas voltando. Beleléu. Diga. Hein? Beleléu, Luiz Fernando Veríssimo. Lugar de localização indefinida. Fica além das Cucuias, na fronteira com Cafundó do Judas e Raio Quiosparta do Norte. Beleléu tem características estranhas. Nenhum de seus matos tem cachorro, as vacas estão todas no brejo e todos os seus economistas são brasileiros. Luiz Fernando Veríssimo. Fossem os arquivos implacáveis aí, meu caro Paulo Mafessoni. Quem guarda tem, não é? Esse é o Jorge. Diga. E o analista de Bagé, que psicologicamente atendia os caras na porrada, no joelhaço eles melhoravam. E a velhinha de Taubaté continua fazendo sentido na figura política desse país até hoje. Só a velhinha de Taubaté era a única que não acreditava no Brasil. Mas eu acredito ainda. Diga, Luiz Carlos, alguma coisa? Não, já que a gente mata a saudade, eu acompanhando aqui esses dois grandes narradores, Jorge Antônio e Mafessoni, o gol que eu não esqueço, o primeiro que eu ouvi, narrado por Jorge Antônio Guerra, uma vitória do Passo Fundo, gol de Elpidio, no tempo que o Passo Fundo jogava lá no Volmar Salton, 86. E o jogo que eu não me esqueço, narrado pelo Mafessoni, 1985, Gaúcho 3, Santa Cruz 0, 2 gols de Zeca lá no Volmar Salton. Grandes narradores. Quanto tempo já se passou, hein, meu caro Luiz Carlos Carvalho? 40 anos. Você era jovem, adolescente, principiante do rádio, né, simpatizante do rádio, nós já estávamos lá. E a gente continua, porque a vida nos dá todos esses prazeres e possibilidade de argumento. Como argumento Zeca, também, a semelhança, meu caro Mafessoni, eu sei que você está ávido aí para se manifestar, a semelhança do meu amigo, o repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas, com o Érico, com o Veríssimo, não o Érico, com o Veríssimo que nos deixou. É, exato. Muita semelhança, não? A inteligência também. Semelhança física, eu falei, meu caro Dantas. Eu achei que era na inteligência. Mas o Zeca, esse era de Toledo, não era? Do Paraná? E o Ciro era de Santa Catarina, ponta esquerda. E o Larry de Marau, não? Esse era o ataque do Gaúcho? Larry, Ciro. E o Zeca fez um gol em cima do Inter lá no Beira-Rio. O Inter venceu o Gaúcho por 2-1 e o Zeca fez o gol, deu um festival de cortes em cima do goleiro Tafarel. O Zeca só não se projetou mais no futebol a nível nacional porque tinha a sombra do Adalberto Vilas Boas Reis, o Bebeto. Né? Bebeto estava no auge naquele momento e o Zeca era o seu reserva imediato. É bom lembrarmos, né? Sem dúvida. Relembrarmos. Mas vamos voltar ao nosso querido Esporte Clube Gaúcho, organizando-se com o Fabiano Dait como treinador, trazendo o Guilherme Barronuevo como gerente esportivo, é uma nova denominação aí, Luiz Carlos Carvalho. Essa dupla eu acho que vai longe com o Esporte Clube Gaúcho, tem esperança. O elenco está aí apresentado, um elenco de qualidade do Gaúcho, dá para competir sem dúvida. Eu estou achando que essa Copa Rui Carlos Osterman vai ser a copinha mais disputada nos últimos anos, tecnicamente pelos investimentos das equipes participantes. A estreia do Gaúcho contra o Brasil, lá em Pelotas, o que te parece, Carlos Dantas? Toda estreia é estreia. Enquanto o Brasil não se organizar financeiramente, que isso aí tem reflexo direto no campo, não tem condições do Brasil voltar ao que era de antigamente. A dívida do Brasil é impagável. São mais de 35 milhões de reais. Há um interesse agora, eles partiram para a SA do futebol, a SAF. Só que tem que ver quem é que vai assumir. Por enquanto, não sei de onde é que o Brasil está tirando dinheiro ou vai tirar dinheiro para montar uma equipe forte e competente. Tradição tem, mas de tradição quem vive é CTG. No futebol não, professor.
Futebol é planejamento, organização, aí os resultados aparecem. Acho que o Gaúcho, posso me enganar, pode estrear com uma boa vitória lá em Pelotas. O nosso querido companheiro, narrador, colega aí, que fez a gente recordar, né, dos tempos idos, muitos vividos, né, Jorge Antônio? O nosso companheiro de todas, de grandes jornadas esportivas, desses atletas que estão relacionados no plantel do Carvalho, do Gaúcho, qual dos nomes te chama a atenção desses jogadores que o Gaúcho anunciou hoje aí, que poderão ser destaques na competição? Olha, eu estou acreditando que o Luiz Fernando, zagueiro, pode fazer uma grande participação. Ele atuou no Passo Fundo ano passado, bom zagueiro. O Metz também, volante, é muito bom, eu confio. E eu estou confiando nesse time do Gaúcho. E o Maicon Assis permanece também. O Marquinhos, que surgiu nas últimas rodadas, jovem, promissor. Dá para juntar essa experiência e a juventude muito bem no Gaúcho. Voltando às reminiscências, você, Carvalho, você, narrador esportivo ainda na ativa, ao lado do Paulo Roberto Mafessoni, e o próprio Carlos Dantas, que trabalhou com ele, é bom relembrarmos que há 6 anos atrás, no dia 8, perdíamos Antônio Augusto Meireles Duarte, que foi titular desse programa por muitos e muitos anos. Rendemos aqui a nossa homenagem, relembrando o momento em que ele acabou nos deixando. É sempre bom saber, um dos grandes narradores, um dos entusiastas narradores do futebol de Passo Fundo, porque ele não tinha papas na língua para enaltecer Gaúcho, 14 de julho, Passo Fundo, o próprio Rio Grandense na época, o Independente, enfim, eram os clubes da cidade que eram enaltecidos pelo nosso querido e saudoso Antônio Augusto Meireles Duarte. Siga. Diga. Quantos anos faz que ele faleceu, Sr. Jorge? Meia dúzia. Há 6 anos atrás nos deixava o Meireles Duarte. Uma referência, né? Uma Exatamente. referência, né? Grande mestre, né? Eu recordo que quando o Meireles completou 40 anos de carreira, houve um torneio lá no Vermelhão da Serra com 4 equipes. O time campeão foi o Guarani de Cruz Alta, vice-campeão o São Luís, terceiro colocado o Passo Fundo, quarto Santa Cruz. Até o goleiro Mazzaropi, campeão mundial pelo Grêmio, atuou pelo Guarani de Cruz Alta e foi campeão em 1992. Esta enciclopédia aqui está na minha frente, é o Luiz Carlos Carvalho. E não precisa de anotação, detalhe, meu caro Dantas e Mafessoni. Não precisa de anotação alguma. Está saindo aqui, ó, guardadinho no cérebro. Cigano era o centroavante do Guarani de Cruz Alta. E o goleiro pirata depois, né? Diga, Mafessoni, diga. Só para complementar aí, agora, o rádio sempre trouxe pessoas inteligentes e de criatividade. E o Meireles foi um dos maiores criativos no rádio gaúcho. Aquele lance, passou raspando o poste do Gaúcho, tinha passado 3 metros de distância. Mas o torcedor em casa vibrava como se estivesse ao vivo no estádio. Aí depois veio essa porcaria de televisão, acabou com a criatividade do rádio. Eu quero relembrar aí que estão ainda no nosso meio muitos consagrados homens do rádio esportivo de um modo especial. O Darcy Guini, aquele que tinha o jargão dado pelo Meireles, não é? Darcy Guini falou, ninguém mais duvidou, não é? E o Rafi da Dia, que era o repórter e que corroborava com as palavras do fulano de tal ou com quem ele estava trabalhando, né? Rafi da Dia também está no nosso meio, recebe aí a nossa homenagem. E outros homens ligados ao rádio e à televisão de Passo Fundo, que fizeram o rádio e a TV de Passo Fundo, serão lembrados no decorrer das nossas programações aqui, porque o pessoal nos pergunta, vocês sabem notícias do fulano de tal? Será que já nos deixou ou não? Então, vamos relembrar, isso é muito importante, né? E homenagens se prestam quando a pessoa está no nosso meio. Não é verdade, Luiz Carlos Carvalho? Quantos anos, seu Jorge, quantos anos de latinha, hein? Já temos mais de 55, mais de 56, mais de 57, mais de 65, meu caro Paulo Roberto Mafessoni.
Tá aí, ó. E uma lenda viva aí do rádio, né? Continua ainda. Hã? Eu já sabia. Tu já sabia? Eu sei também. De muita coisa eu sei também, ô Dantas. Luiz Carlos Vamos Carvalho. adiante, Jorge. Vamos Alguma falar da manifestação dupla Grenal. maior? Já que falamos em Meireles e Marfessoni, sabe que o Passo Fundo nasceu em 86. O Marfessoni esteve lá no primeiro jogo do Passo Fundo, né, sobre o Pampeiro, a virada por 4-2 lá em Soledade, no estádio Seno Moraes. E o Dr. Meireles narrou o primeiro jogo oficial do Passo Fundo valendo pontos. Foi lá em Erechim, derrota para o Ipiranga 1-0, gol do Odir. Muito bem. Você sabe que eu lembro aquela propaganda do Denorex, não, Marfessoni? A minha voz continua a mesma. Os meus cabelos mudaram. Tá bom, não é? Bom, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre as competições oficiais da CBF, né? Que tem aí a liderança do Flamengo, absoluta liderança do Flamengo na competição atualmente. Depois vem o Cruzeiro. Que campanha está fazendo o Cruzeiro, voltando e dizendo por que voltou à divisão especial do futebol brasileiro. Flamengo tem 47 pontos, o Cruzeiro tem 44, um jogo a mais do que o Flamengo apenas. Palmeiras é o terceiro colocado com 43, o Bahia tem 36. Bahia, veja você, levou uma goleada surpreendente e é o quarto colocado do Brasileirão. Veja como este campeonato brasileiro está com altos e baixos, não é? São poucas as equipes, Carvalho, Marfessoni e Dantas, que se mantêm ali em alto nível na competição. O próprio Palmeiras está vacilando. Botafogo é o quinto com 35 e o Mirassol também dizendo por que veio a divisão de honra. 35 pontos em 20 jogos. 35 pontos. Depois vem o São Paulo em sétimo lugar com 32, Bragantino com 30, oitavo lugar, Fluminense com 28, é o nono, o seu Fluminense, Carvalho. E o Internacional, que acordou um pouco, né? Depois da vitória deste final de semana, está com 27 pontos, é o 10º colocado. Aparecem na sequência, pela ordem, do 11º em diante, Ceará, Corinthians, Grêmio, 13º com 25. Veja que a distância, ou a diferença entre 25 e 27 é apenas 2 pontos entre Grêmio e Internacional. Depois aparece o Atlético Mineiro, tentando sair ali da zona de rebaixamento. Atlético Mineiro, Vasco, Santos e o Vitória. Vitória acordou na competição, é o antepenúltimo, com 22 pontos. Juventude, ainda na zona do rebaixamento, mas que com uma vitória pode sair. Depois desta parada da CBF aí, logicamente a parada FIFA, Juventude tem 21, Fortaleza tem 15 e o Sport Recife está com 10, é o lanterna da competição. Será que o futebol gaúcho ainda vai beliscar ali a zona de classificação da Libertadores da América e Sul-Americana, meu caro Luiz Carlos Carvalho? Tudo vai depender das próximas rodadas. Bem, o Grêmio agora enfrenta o Mirassol, o Inter vai enfrentar o Palmeiras, depois tem Grenal. Se alguém conseguir um bom resultado e embalar no Grenal, quem sabe? Marfessoni. Bem, eu quero fazer uma colocação referente ao jogo de ontem do Grêmio, que mostrou lá uma grande atuação, é verdade, escolhido como melhor em campo o goleiro Thiago Volpe, mas esse Noriega joga muita bola. Jogou de zagueiro, onde ele já não estava mais jogando, foi para o meio de campo, continuou com futebol, fazendo grande participação. Destaco também a atuação do lateral esquerdo do Grêmio, foi muito bem, uma posição que realmente tem dificuldade, né? E o Rocha é um jogador experiente, sabe o atalho, deu uma consistência. É aquilo que o Dantas falava, né? O Grêmio parece querer dar os sinais de recuperação durante a competição. E ontem também tivemos uma partida que teve uma participação destacada, importante, o Cristaldo, que eu sempre reclamo muito dele, acho ele bastante um jogador lento, que não pensa muito e tal, mas ontem ele apareceu bem. Eu acho que o Mano está conseguindo dar um pouco de recuperação para esse jogador. Dantas.
Mas a verdade é a seguinte, Mafissones e telespectadores. O Mano, não é que o Mano não tinha condições de treinar o Grêmio. O problema é que o Mano não tinha material humano. Não tinha qualidade. É verdade. Qualquer um desses velhinhos que estão voltando aí, por exemplo, o Marcos Rocha, conseguiu corrigir o problema da lateral do Grêmio, jogou muito bem. O Arthur entra nesse time dando risada, com uma perna só. O Thiago Volpe adquiriu confiança, começa a brilhar. O Noriega chegou aí e começou a encaixar automaticamente. Quem tem um certo talento, porque o jogador é assim. Quando ele é talentoso demais, jogar no meio de ruim, tu perde a tesão, tu não corre. Agora, onde tu encontrar um que sabe raciocinar e fazer o 2-1 e sai para receber, o teu futebol aparece. É o caso desse meio campo que tu falou agora, o Cuejar? O Cuejar? O Noriega? O Cuejar e o outro aí que tu falou por último. O Noriega, esse? Cristaldo. O Cristaldo joga bem. Mas jogador jogar no meio de ruim, uma pessoa é a pior coisa que tem que tu jogar no meio de ruim. Sabe? Quem já jogou na Várzea sabe disso. A tendência agora, eu vou dar minha opinião e eu não sou comentarista de obras prontas. Tá mais fácil o Grêmio agora buscar a vaga para Libertadores, porque o time do Inter está no limite. Ou seja, Alan Patrick foi, acabou, a idade chegou. Barbieri sobe, mas está faltando cobertura. Aí tem que ter uma visão do técnico. O treinador do Inter, para mim, já está no limite. Thiago Maia foi, não tem mais saúde para correr. Bruno Henrique também. E Ener Valencia já era para ter ido embora. E Borré pode até ficar como um bom reserva. Então a tendência do Inter é cair, porque foi um parto antes para ganhar do Fortaleza, que está no rebaixamento. Para mim é rebaixado para o ano que vem. Aquele time ruim do Fortaleza. Pois o Grêmio não jogou contra o Flamengo e não fez uma bela exibição. De manhã aqui num bar de debates aqui em Canoas, em Porto Alegre, eu falei para o gremista com camiseta: olha, tá todo mundo falando que o Flamengo vai meter 5, vai meter 8. Não te surpreende se o Grêmio não fizer 1-0 e se fechar e o Flamengo ficar calado com 65 mil torcedores. A tendência é o time do Grêmio crescer, pelo menos é o que eu vi nessa última rodada. E o Grêmio, que perdeu jogadores lesionados nos últimos dias, mesmo assim conseguiu se preparar bem, fazer um bom jogo. Então, com todos os problemas, méritos ao Mano Menezes. Exatamente. Méritos ao Mano Menezes, soube distribuir os atletas que tinha na sua mão e, consequentemente, fez um belo espetáculo. Foi dominado, né? Foi massacrado, não foi massacrado. Soube se defender diante do poderio do Flamengo e o Felipe Luiz não soube sair da enrascada que havia entrado. Em Mafessone e Dantas, com as despedidas de vocês. Bem, eu agradeço a oportunidade mais uma vez de ter participado desse programa, ter dividido a bancada com o Dantas, contigo, Jorge, e com o nosso querido Carvalho, a enciclopédia viva do futebol aí de Passo Fundo e toda a região. Bem, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Eu brinco com o seu Jorge, mas a experiência é tudo na vida, e para mim é uma alegria participar com o seu Jorge ao lado de uma sabedoria ambulante. E justamente hoje, quando se comemora o 6º ano de falecimento, para mim, dos maiores jornalistas esportivos do estado do Rio Grande do Sul, né? Antônio Augusto Meirelles Duarte. Então, homenageando essa data e participar junto ao Carvalho, que para mim é uma verdadeira biblioteca ambulante. Olha, Carvalho, que Deus te deu de privilégio. Eu não sei se tu agradece à noite antes de rezar, mas tu é privilegiado. Um abraço a todos e até a volta, pessoal. E eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de conviver com pessoas tão especiais, aí, talentosas e com grande conhecimento. E com esse público maravilhoso, muito bom estar aqui. Sempre que estivermos aí, receber o convite, estaremos aqui, sem dúvida. Professor Luiz Carlos Carvalho na bancada, Paulo Roberto Mafessone, narrador esportivo e advogado. Advogado também, Carlos Dantas, meu querido Carlos Dantas, repórter de todas as ocasiões. Obrigado a vocês pela companhia.
Setembro está chegando, que setembro seja divino e maravilhoso para todos nós e para aqueles que estão conosco no decorrer da programação da TV Passo Fundo. E se você ainda não fez a vacina contra a gripe, a influenza e o reforço da Covid, procure um posto de saúde e faça, porque nós amamos vocês, nós queremos vocês ao nosso lado. Muito obrigado pela companhia. Fernando, eu agradeço em seu nome também. Obrigado, até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.